Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quarta-feira, dia 22 de novembro de 2023. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 19, versículo do 11 ao 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei, e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um, e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás deles, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quando cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em pequenas coisas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois tinha medo de ti, pois és um homem severo. Recebe o que não destes e colhe o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar eu retiraria com juros? Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queria que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje, narrado por São Lucas, é semelhante ao narrado por São Mateus, o qual nós vivemos ele no domingo, o qual São Mateus vai narrar a parábola dos talentos, onde o rei vai dar, o Senhor vai dar 10 talentos para um, 5 para outro e 1 para outro, a cada um com a sua capacidade. Hoje, Jesus indo para Jerusalém, e as pessoas pensavam que o reino de Deus vinha logo, Jesus vai contar essa parábola de um homem que ia ser coroado rei, e ali chama seus empregados e vai dar 100 moedas para cada um deles, 100 moedas de prata para cada um desses, e vai dizer: procurai negociar até que eu volte. Aqui novamente nós vemos como os talentos são dados por Deus. Meus talentos não são nossos, não são bem nossos, mas são algo que é dado por Deus a cada um de nós, e nós seremos cobrados por isso, por esses talentos, por essas moedas, por esses dons que Deus nos dá, quando da volta desse Senhor, que é o próprio Jesus, que ali, nesse período entre a Páscoa de Jesus, a sua ascensão coroado Rei dos Reis, sentado à direita do Pai, e a sua vinda gloriosa, ou seja, a parousia, esse homem dá esses talentos para que nós trabalhemos com eles, para que nós produzamos os frutos que Deus espera de cada um de nós. E assim também, quando da volta desse Senhor, coroado Rei, irá cobrar de cada um de nós o que nós produzimos. E assim, semelhante à parábola dos talentos contada por São Mateus, hoje São Lucas vai dizer que aquele que recebeu 100 produziu 10 vezes mais,
e esse senhor vai chamar ele de servo bom e fiel e vai lhe dar 10 cidades. Aquele que produziu 5 vai ganhar 5 cidades, e teve aquele outro que recebeu 1 talento, o outro recebeu 100, igual aos outros. Um enterrou num buraco, o outro guardou no lenço, ou seja, não produziu nada. E assim como na parábola de São Mateus, o Senhor vai dizer: por que tu não botaste no banco? Assim também hoje Jesus vai falar: por que tu não fizeste nada com isso? E vai tirar tudo que aquela pessoa tem e dar ao que tem mais. Porque aquele que tem muito será dado muito mais. Porque, meus irmãos, nessa vinda de Jesus, nós seremos cobrados por tudo aquilo que fizemos. Ou seja, ou não fizemos também. Só que essa prestação de contas nós precisamos entender. Existe o juízo particular e o juízo final. O juízo particular, quando nós morremos, nós já prestamos contas a Jesus daquilo que nós produzimos. Se nós fomos servos fiéis ou fomos servos maus, que não fizemos nada com o que Deus nos deu. Ou então, nós podemos também usurpar os talentos de Deus em benefício próprio. Essa é uma das coisas que muitas pessoas fazem. Acham que os dons que Deus dá a cada um são bonanças pessoais, são obras pessoais dele. E, na verdade, é graça de Deus dada para cada um de nós. Por isso que nós seremos chamados a prestar conta. E muitas pessoas, assim como no tempo de Jesus, rejeitaram o Messias, não quiseram Jesus como rei. E assim muitas pessoas no tempo de hoje também não querem ser governados pela mão de Deus. E o que Jesus irá falar, que irá fazer? Esses inimigos que não queriam governar sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. É assim, meus irmãos, nós caminhamos nesse mundo com os dons que Deus nos deu, sabendo que hora mais cedo ou hora mais tarde teremos que prestar contas das obras que nós produzimos, dando testemunho verdadeiro da nossa vida, da nossa conversão, na conversão dos nossos irmãos. Os talentos nossos servem para isso, para nós anunciarmos essa boa nova, anunciarmos o Evangelho, levarmos o nosso irmão à conversão, levarmos esse nosso irmão também a ser governado por esse Rei que é Cristo Jesus. Se nós produzimos os frutos, seremos os bens gloriosos no reino que Deus preparou para cada um de nós. Se nós não praticamos nada, não fizemos nada, usurpamos o bem de Deus, nós iremos pagar um alto preço com a nossa vida eterna no fogo do inferno. Que nós possamos, a cada dia da nossa vida, produzirmos os frutos necessários para o reino de Deus e assim desfrutarmos da graça de Deus de sermos bons e fiéis e receber a verdadeira recompensa que esse Rei dos Reis quer dar para cada um de nós, que é viver no reino glorioso, contemplando a face gloriosa de Jesus junto com os anjos e santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, e Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.